Eu tenho uma família, sou casado, nenhuma não está aqui agora, está descansando um pouquinho. Nós temos tido uma agenda um pouco dura e ela vem logo mais. Nossa família, nós temos 3 filhos e temos 4 netinhos e vem mais uma agora, né? Vem a Chloe. Vai chegar no final de setembro, começo de outubro, deve chegar a Chloe. Nós estamos muito felizes e a nossa família é exatamente igualzinha à sua, igualzinha a de vocês. Não tem nada que tirar nem pôr. Altos e baixos, dias de tristeza, dias de alegria, dias de tensão, dias de profundo regozijo. A sua família é assim? Levanta a mão, deixa eu ver. Graças a Deus. Eu não estou sozinho nessa luta. Deixa-me ler, eu vou ler muitos versículos aqui nessa palestra, sem dúvida alguma. Mas eu quero começar logo com Provérbios 20, versículo 5, que diz: como águas profundas é o propósito no coração do homem, mas o homem inteligente o descobrirá. Que bênção, não é? A gente pode descobrir as insondáveis maravilhas do Senhor, as profundezas das águas do Senhor. Nós podemos descobrir porque Ele nos dá essa possibilidade. Eu queria começar lembrando do Éden. E talvez você pense, mas pastor, você vai lá no Éden agora? Vou. E eu gostaria que a gente voltasse lá no começo, e embora a gente saiba que toda a criação é mostrada de uma forma mais abrangente, no primeiro capítulo, é no segundo capítulo de Gênesis que a gente vê os pormenores da criação e como tudo estava acontecendo, não é? E no segundo capítulo a gente vê como foi formado o homem e como foi formada a mulher. Aliás, é interessante porque no versículo 18 exatamente, Deus sente a necessidade do homem que Ele criou e Ele vê que ele precisa de uma mulher. Eu estou vendo que há muitas mulheres aqui nessa noite. Essa necessidade de uma mulher estava lá, Deus viu, sentiu isso. E com toda certeza há muitas ideias na cabeça das pessoas sobre as razões pelas quais Deus fez a mulher e a trouxe para o homem. E não caberia a mim entrar em detalhes a esse respeito aqui, até porque não foi esse o tema que me foi dado para conversar com vocês. Mas eu tenho que reconhecer a ligação do que nós vamos conversar hoje aqui com esse fato ocorrido lá no Gênesis. Com toda certeza, nós homens, e eu tenho que puxar a sardinha para o nosso lado, nós temos que reconhecer que um dos motivos da mulher ter chegado ali é que eles precisariam conversar. Eles precisariam conversar e muito, não é? Mas eu estou certo também que se tem alguém que iria ouvir o tempo todo, não tenha dúvida, seria Adão. E, embora eu tenha visto com vocês esse começo e visto que é assim que aconteceu, eu quero dizer que isso continua acontecendo até hoje e a gente pôde ver até na pecinha que nos antecedeu, que eu nem sabia sobre o que reversaria e como, não é? A necessidade de ouvir é parte fundamental na comunicação humana. A sociedade vive uma interação onde falar e ouvir são instrumentos absolutamente fundamentais para a comunicação. Aquilo que começa em casa com a família, com toda certeza se estende por todas as camadas da sociedade, da existência humana. É por isso que a gente diz, olha, nós precisamos conversar.
Outro diz: nós precisamos trocar ideia, nós precisamos debater, porque nós precisamos tomar posições, nós precisamos estudar, a gente precisa ensinar, precisa envolver as nossas mentes com argumentos, nós precisamos aconselhar, a gente precisa encorajar as outras pessoas, nós precisamos orientar. Não é assim que a coisa funciona no nosso dia a dia? O que a gente ouve na real no nosso dia a dia? Nós ouvimos ensinos, nós ouvimos Deus falando, nós ouvimos professores falando, nós ouvimos aquilo que os livros nos dizem também. Nós ouvimos ideias, pensamentos, desafios, intenções. A gente fica sabendo de projetos, de demandas, de brigas, de ciúmes, de queixas, de fofoca também a gente fica sabendo. A gente fica sabendo de posicionamentos polêmicos, mas também de testemunhos, de vitórias, de testes, de realizações, de histórias, de filmes. A gente fica sabendo das reportagens, dos noticiários, enfim. A gente sabe de todas essas coisas porque essas coisas são os fatos do nosso dia a dia e muitas vezes eles estão carregados de tensão, de lutas externas, mas de lutas internas também, de lutas espirituais, de desânimo, de alienação, quem sabe, ou também de muitas alegrias, sem dúvida alguma. Veja se essas coisas não acontecem na sua casa, quando alguém chega e diz: eu fui bem na prova, papai. Alguém diz: eu estou sofrendo perseguição do professor lá na minha escola. Sabia que eu vou me formar em pedagogia? Eu não acho que preciso ir na igreja. Eu vou mudar para os States. Papai, eu estou usando drogas. Sabia que eu fui contemplado no consórcio? Não dá mais, eu quero me separar. Eu repeti de ano, mamãe. Eu gostei, mas comprei meu carro novo. E essas frases, essas colocações, são as colocações das nossas casas, das nossas famílias, do nosso dia a dia. Essas coisas, meus irmãos, são muito importantes para quem as compartilha. Elas são importantíssimas. Mas, em contrapartida, quem compartilha essas coisas espera uma ação de retorno. Compreenda bem isso. Quem conta essas coisas, quem abre assim o coração, precisa de um retorno, precisa de uma reverberação, precisa de um troco, precisa de uma volta, compreende? Então, um pressuposto já está colocado aqui. Quem compartilha espera uma resposta de quem ouve. A indiferença, meus irmãos, traz um desequilíbrio nessa interação. Eu gostaria de imaginar com vocês aqui alguém com pensamentos assim na cabeça, só que ele vai conversar com um boneco. Ele vai conversar com o boneco. E olha, você pode estar certo de uma coisa, que aquele boneco vai estar e vai permanecer onde aquela pessoa o colocar, do começo ao fim da sua conversa. Ele vai escutar tudo que ela disser com paciência, com reverência, com tranquilidade, ele vai ficar ali o tempo todinho. Mas você já sabe o que acontece no fim dessa conversa. Então esqueça o boneco agora. E pense que a pessoa vai conversar com o gravador, e eu lhe asseguro que o gravador vai escutar tudo, e mais. Ele vai reter tudo que a outra pessoa falar, e depois será até capaz de repetir palavra após palavra. Até a respiração, se possível, ele vai trazer de volta, direitinho como foi quando aquela pessoa estava falando. Tudo que ela lhe falou, mas você sabe o resultado de conversar com o boneco e de conversar com o gravador.
Mas o que é mais incrível ainda é que pessoas também podem ser exatamente desse jeito ao ouvirem as outras pessoas. Elas podem ser como um boneco, reverente, escutando tudo. Elas podem ser com um gravador. Se você perguntar, você está prestando atenção? Tá, você falou isso. Mas sem reação, meus irmãos, não há confiança. Sem reação, sem troco, sem volta, não há crédito. A resposta tem que vir e ela tem que ser clara, porque a resposta certa é que assegura o sucesso dessa interação. Alguns exemplos do que eu estou dizendo. Seu filho chega e diz: mamãe, eu fui bem na escola. Ele está esperando que você ouviu e vai responder. E é claro que você deveria responder com entusiasmo: parabéns, meu filho. Não é assim? Se ela diz: eu estou sofrendo perseguição do professor na minha classe, você precisa ouvir aquilo, reter, mas ela está esperando a sua resposta. E talvez a sua resposta seja um aconselhamento, parte A, e um encorajamento, parte B, ou aplicação. Eu estou pensando em fazer pedagogia, ela diz. E você então escuta e precisa responder. E talvez você vá fazer uma sondagem, você vai fazer alguns questionamentos, e você vai encorajar, e assim por diante. Essa cobrança, automaticamente, faz de você um conselheiro. Essa cobrança nos torna, a nós que estamos ouvindo, como um conselheiro, como alguém que precisa trazer uma resposta que não só seja aquela que se está esperando, mas que seja a que está sendo necessária para os passos seguintes daquela pessoa. Então, quem compartilha não está querendo se autodestruir. A pessoa não compartilha e dizer: vou me separar, não está esperando que você vai dizer: separa mesmo. Ela vai dizer: não fui bem na escola. Você diz: não foi porque não estudou, não fez isso, não fez aquilo outro. Ela não está querendo se autodestruir. Ao contrário, ela está procurando ajuda, ela está procurando respostas. E aí, quanto maior conhecimento desse ouvinte for achado, maior a chance de relevância nessa comunicação. Vocês estão entendendo? Daí a grande importância de ouvir corretamente. A gente, às vezes, toda vez que eu estou pregando o Evangelho, eu chamo a atenção da turma e digo: olha, a Bíblia diz que todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Mas você sabe a diferença entre ouvir e escutar? É possível escutar e nunca ouvir. Meu pai está na igreja há 10 anos, ele sempre ouviu o Evangelho. Não, se ele está na igreja há 10 anos e não é convertido ainda, ele nunca ouviu o Evangelho. Ele já escutou muitas vezes. Porque o dia que ele ouvir, o Senhor converterá o seu coração. Então, excluindo aqui o papel do boneco que a gente contou aí, aquele que escuta, mas não reage, o que com certeza frustraria a qualquer que estivesse compartilhando alguma coisa importante da sua vida, é preciso também saber que é muito ruim quando quem está ouvindo interrompe a pessoa dando opinião e parecer antes da hora. Meus irmãos, que coisa feia, que coisa horrível, quando alguém está contando alguma coisa, quando alguém está expressando e a pessoa corta, e às vezes é como aquele entrevistador
que faz a pergunta e quando a pessoa começa a responder, ele diz, mas isso assim, 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 assado, e te dá um nervoso só de quem está assistindo. Você imagina a frustração da pessoa que está sendo perguntada. Eu, às vezes, fico pensando, puxa vida, se esse camarada tivesse o sangue mais quente, ele dizia, escuta, você está me perguntando ou você está respondendo o que me perguntou há pouco? Mas, às vezes, a gente precisa tomar cuidado, porque a gente atropela as coisas. E, meus irmãos, existe uma ordem fundamental a ser observada nesse movimento. Aliás, essa ordem é um verdadeiro princípio ético e de educação que a Bíblia nos oferece. Quando Tiago escreve, ele diz, sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Há outros conceitos bíblicos que nos ajudam muito a ouvir, a Bíblia está cheia deles. E nós podemos aprender que precisamos ouvir com entendimento. Quando o autor de Hebreus escreve, capítulo 5, verso 11, eu não vou nem citar as passagens, porque vão ser muitos, vocês vão lembrar, todos conhecem todos os versículos que eu vou dizer aqui. Diz, sobre isso temos muito que dizer, mas de difícil interpretação, porquanto vos tornastes tardios em ouvir. O autor estava dizendo, vocês não estão ouvindo com entendimento. É preciso ouvir também aquilo que está sendo dito e que está sendo relevante para quem está dizendo. Então, é preciso ouvir não só o que me interessa, porque às vezes a gente desliga. Quando a pessoa começa a falar, a gente descarta, não é? E quando Paulo escreve a Timóteo, segunda carta, ele diz, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. É claro que o contexto aqui é diferente, mas eu trago isso para a nossa vida. Nós não seremos educados, no mínimo, quando nós discriminamos as pessoas quando vêm falar com a gente. É preciso não haver de menosprezo. Em Deuteronômio, capítulo 1, verso 17, está escrito, não fareis acepção de pessoas em juízo. De um mesmo modo, ouvireis o pequeno e o grande. Mas isso é complicado, é difícil. Às vezes a gente ouve se a aparência agrada ou não. É uma realidade de nossas vidas. Às vezes um pai não escuta o que o filho está dizendo, eu volto para a família, porque ele acha que o filho não tem nada a acrescentar, é um garoto. Eu sempre fiz uma coisa com relação a som. Eu passava o som e às vezes eu ia lá e perguntava a uma senhora, e às vezes perguntava a uma outra pessoa lá, perguntava a um garoto e perguntava a outra, você está ouvindo bem? Está agradável para você? E se aquela senhora que não manja nada de som, nada, se ela dissesse para mim, eu não estou entendendo bem, eu tinha que caprichar naquilo que eu estava fazendo, porque eu estou fazendo para ela. Aí alguém pode dizer, mas ela não manja nada de som, mas ela manja do seu ouvido. E se ela não ouvir, eu posso fazer a maior piripécia aqui que não vai adiantar nada, não é verdade? Às vezes o seu filho chega assim, ele vem a primeira vez, pai, e você pensa, que coisa, isso não tem a menor importância, isso não tem valor, coisa de criança. Ele vem segunda vez, ele, pai, e você, uma vez. Ele vem a terceira vez, na quarta vez ele não vem mais. E ele procura outro amigo que pode ocupar o lugar. E vocês pasmem,
Mas esse é o testemunho de muitos jovens que estão envolvidos com drogas, porque foram procurar conselho em outro amigo que resolveu abrir os ouvidos para ele. Então precisamos ouvir sem distinção, precisamos ouvir com humildade, com lealdade. A Bíblia diz, e aqui está falando de culto, eu compreendo isso: guarda o teu pé quando fores à casa de Deus, porque chegaste para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. É interessante, muito interessante, é um princípio para o nosso coração também. O Senhor conhece o nosso coração, e nós podemos chegar e sentar, e não sabemos cantar, e não sabemos falar nada, mas o Senhor conhece o nosso coração e sabe o nosso motivo, como nós estamos ali. Às vezes é preciso essa humildade para ouvir as outras pessoas. E isso é muito importante. Ouvir com submissão. Mateus 18 diz: ora, se teu irmão pecar, vai e repreende-o. E eu também sei que isso aqui fala a respeito de disciplina na igreja. Mas é preciso saber como alguém ouve a disciplina, porque é muito fácil ouvir elogios, mas é difícil ouvir crítica. É difícil ouvir a palavra de alguém mais velho que chama atenção, a palavra do pastor que diz: não creio que seria bom fazer desse jeito. Então, essa submissão é muito importante no ouvido de quem ouve. E nesse particular, meus irmãos, há uma abundância de conselhos, especialmente em Provérbios. Aliás, Provérbios é um livro maravilhoso, não é? Que trata de tantos assuntos da nossa casa, da nossa família, do nosso dia a dia, não é? É uma bênção. Capítulo 10 de Provérbios, aliás, Provérbios 10 diz: o que atende à instrução está na vereda da vida, mas o que rejeita a repreensão anda errado. 17 de Provérbios diz: mais profundamente entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no insensato. 13 de Provérbios diz: pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção, mas o que guarda a repreensão será honrado. Mas depois de fazer, meus irmãos, toda essa introdução, eu quero passar para vocês algumas ideias, várias escrituras, e eu sei que o assunto ainda está em aberto no nosso coração, apesar de já ter falado várias coisas. É muito necessário, e há coisas que precisam ser ditas ainda, e talvez ainda esteja no seu coração uma pergunta sem resposta, e a pergunta é: como é que eu posso ouvir corretamente, pastor? Então, eu queria buscar junto com vocês essa resposta em 3 argumentos na palavra do Senhor. O primeiro é que eu preciso saber como Deus ouve as pessoas, para eu saber como eu devo ouvir as pessoas. Ele é o meu referencial. Como é que Deus nos ouve? Como é que Deus ouve a você? Como é que Deus ouve a você? Eu li algo muito interessante sobre um cidadão ateniense. O nome dele é muito difícil, então eu pulo. Lá pelos idos de 336 a.C., ele propôs que o povo de Atenas concedesse uma coroa de ouro a um grande orador chamado Demóstenes. E essa coroa seria dada para ele pelos seus serviços prestados à pátria no período crítico da imposição macedônia. Mas, na oposição daquela época, porque a oposição sempre, não é? Então, houve alguém que se levantou contra, não concordou. Ele se chamava Ésquines.
E ele era também um bom orador. E era absolutamente contrário àquela premiação. Então, foi necessário que eles fizessem um debate público. E no dia combinado, após o discurso de Ésquines, subiu à tribuna Demóstenes. E ele começou a apresentar sua defesa, e ele começou reconhecendo a sua dificuldade, visto que ele estava falando em causa própria. E daí a origem de uma obra chamada A Oração da Coroa. Mais interessante é que no segundo parágrafo do seu discurso, aquele grande orador pede aos seus ouvintes que eles tenham ouvidos benignos. Interessante, ele pede que eles tenham ouvidos benignos para com a sua fala. E sabe qual foi o resultado disso? Ele foi coroado. Meus irmãos, obter ouvidos benignos nem sempre é uma tarefa fácil e simples. Aliás, o apóstolo Paulo, antes de ser um escritor profícuo, ele era um ouvinte muito interessado. Como sabemos, saber ouvir é mais do que simplesmente ficar calado. Paulo sabia ouvir, sabia analisar aquilo que ouvia, e ele também agia. A gente sabe que por vezes é muito difícil ouvir aqueles que aparentemente, em parte pelo nosso preconceito, a gente às vezes acha que ninguém pode acrescentar nada a gente. Mas lá em Eclesiastes a gente lê essa constatação: melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre é desprezada, as suas palavras não são ouvidas. Isso é reconhecido. Mas aí Salomão vem e nos diz: as palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Dentro de uma outra perspectiva, a gente nota biblicamente que os salmistas, foram vários, entre tantos outros servos de Deus, nas suas angústias diversas, nas suas necessidades constantes, muitas vezes eles se alimentavam exclusivamente da certeza de que Deus ouvia as suas orações. Os escritos mais lindos de Davi são os escritos de suas orações, porque a sua perspectiva era que Deus ouvia aquilo que ele dizia. Salmo 10 diz: tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás. Ainda que sejamos tentados em nossa precipitação a achar que Ele está distante, que Ele está muito ocupado, Deus sempre ouve com atenção as nossas súplicas. E é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos sempre pedindo arrego. Desculpe a expressão. É assim que nos apresentamos diante de Deus. Davi demonstra essa carência de Deus e essa confiança. Eu disse na minha pressa, Davi falando, estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha súplice voz quando clamei por socorro. A palavra, quando se refere a Deus, como aquele que ouve, meus irmãos, ela tem um sentido de ouvir, mas ela tem um sentido de responder também. Olha o que diz essa escritura, Salmo 6. Apartai-vos de mim, todos os que praticais iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Nós devemos aprender a confiar em Deus, expor-lhe em oração as nossas angústias e aguardar com fé a sua resposta. O Salmo 5 diz: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã
eu te apresento a minha oração e fico esperando. Eu acho tão interessante isso. Senhor, eu falo com o Senhor de manhã, eu falo e fico esperando, porque eu sei que o Senhor vai me responder. Porque Deus entende as nossas necessidades, e Ele nos responde em sua misericórdia, não em nosso merecimento. Certamente, meus irmãos, uma das narrativas mais marcantes sobre esse assunto é aquela oração de Jonas no ventre daquele peixe. Assim diz: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Queridos, fica bastante claro à minha mente que as respostas necessárias e relevantes em uma conversa, se olhamos do ponto de vista de quem está ouvindo, elas serão sustentadas por uma atenção verdadeiramente interessada e cuidadosa, que será transformada em uma ação satisfatória. Eu quero levá-los a compreender como isso acontece na vida do apóstolo Paulo, cujo tempo de contato com as pessoas foi tão subtraído. Ele estava preso aqui, estava preso ali, estava viajando aqui, viajando acolá, estava sendo perseguido, estava tão ocupado. Mas eu chamo a sua situação para o segundo argumento. Eu preciso saber como Paulo ouviu as pessoas, para eu saber como eu devo ouvir as pessoas. Primeiro eu preciso ouvir a Deus. Preciso ouvir como Deus fala com as pessoas, para eu aprender como eu devo ouvir as pessoas, como Deus ouve as pessoas, para que eu possa ouvir da mesma forma as pessoas. Mas eu preciso também saber como é que Paulo ouvia as pessoas, para eu saber como ouvi-las também. No começo da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo gasta os primeiros 14 versículos apresentando os grandes feitos de Deus de eternidade a eternidade, tendo como ponto fundamental a sua graça, que nos elege, redime, adota e sela. Todas essas doutrinas estão ali. Mas depois disso, ele se volta à igreja como alvo de sua intercessão a Deus. E ele começa a destacar a fé e o amor dos efésios, que estava sendo um verdadeiro testemunho entre as igrejas ali. E Paulo ouviu a respeito deles, e ele era grato a Deus por isso. Já havia mais de 5 anos que Paulo não via aquela igreja, mas os tinha perfeitamente na lembrança. E é por isso que ele escreve essa carta com tanta alegria no coração. Aqui nós aprendemos de início alguma coisa muito importante a respeito da vida cristã. Como é bom a gente divulgar as boas notícias, não é? Nós temos uma tendência tão grande de fomentarmos e de comentarmos sobre aquilo que não é bom. Mas divulgar as coisas boas é muito interessante, e a gente aprende isso aqui com o nosso irmão Paulo. Em muitas ocasiões em que o apóstolo ouviu algo a respeito de seus irmãos, ele estava preso, como já disse, e aparentemente pouco ou nada ele podia fazer, porque estava preso. Ele tinha os seus próprios intensos e graves problemas para resolver. Ele tinha dificuldades com enfermidades, e mesmo a sua condenação estava sempre dizendo para ele que a qualquer momento ele podia ser morto, e aquilo era iminente. E eu fico pensando como é difícil nos sentir, como se diz, com as mãos atadas, sem capacidade de agir eficazmente na solução
do problema e, mesmo assim, manter um sincero interesse pelos problemas das outras pessoas. Talvez muitos de nós já tenhamos nos sentido assim, com grave enfermidade de um ente querido em casa, com total falta de recursos, com uma distância geográfica bem grande, com impedimentos dos mais variados modos. E no caso do apóstolo, a gente percebe que muito de suas cartas tem a ver exatamente com aquilo que ele ouviu daquelas pessoas, com aquilo que ele avaliou, com aquilo que ele interpretou sobre a direção do Espírito Santo. E então ele orou sobre aquilo e as respostas foram as cartas que ele escreveu para eles e que servem para todas essas gerações até os nossos dias. Interessante. Veja que Paulo dispôs de várias informações concernentes à igreja de Corinto. As fontes pareciam ser distintas, contudo apontavam em direção semelhante. A igreja vivia em contendas, divisões, em imoralidade, em arrogância, em conivência. E Paulo, na primeira carta que ele escreve, exortando a igreja, ele promove a disciplina de um irmão que praticava grave pecado de imoralidade. Ele estava na cadeia, mas de lá ele está podendo tratar de um assunto tão melindroso, tão difícil de tratar. Diz em sua carta, Coríntios 1, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado. E é interessante que esse fui informado é como relatar, é como declarar, é como revelar, é como tornar claro, é como tornar bem entendido. Eu fui informado pelos da casa de Chloe, acho que daí é que vem o nome da minha netinha, né, mais nova. Alguns dizem Chloé, outros dizem Chloe. Ele foi informado de que havia contendas entre eles. Capítulo 11. Ele diz, porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Ele está na cadeia, mas ele está sabendo dessas coisas. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, impureza, devassidão, prostituição, relações sexuais ilícitas, imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Que escritura pesada é essa aqui? E ele está na cadeia ouvindo sobre essas coisas, e então ele escreve para eles a respeito disso. E contudo, continua, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente. Esse caso, meus irmãos, era recorrente em Corinto. Quando ele escreve aos Tessalonicenses, ele também trata com aquela igreja a respeito das coisas que ele ouvia, e ele trata com aquela igreja de uma maneira tão impressionante. Quando ele fala com os filipenses, de igual modo, ele diz para os filipenses, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E ele vai fazendo isso com várias igrejas. A gente olha para Onésimo, para aquela situação. Onésimo era um escravo que fugira da casa do seu senhor, e talvez para a fuga ele tenha roubado alguma coisa, extorquido alguma coisa. No entanto, ele teve o seu encontro com Paulo em Roma, e ele converteu-se sinceramente a Cristo Jesus. A sua vida foi transformada, e agora Paulo, mesmo afeiçoado a ele, porque estavam juntos ali, ele envia Onésimo de volta a Filemão,
que era um cristão sincero, influente lá em Colossos. E Paulo escreve a carta a Filemão pedindo que Onésimo fosse perdoado e aceito de volta. Meus irmãos, um dos motivos que impulsionou Paulo a pedir isso foi que ele sabia, por experiência própria, e também por que ouvir a respeito do amor de Filemão a Deus e a seus irmãos na fé, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Sem sombra de dúvida, as ações resultantes daquilo que ouvimos, seja numa conversa, seja em um aconselhamento, seja em palavras de admoestação ou encorajamento a um amigo, elas sempre serão amparadas pela maneira interessada e atenciosa como ouvimos as outras pessoas. Por isso, ao buscar a maneira mais sábia de ouvir as pessoas, eu tenho chegado à percepção de que eu preciso a cada dia mais saber, que eu preciso saber o que a Bíblia diz às pessoas, para eu saber o que devo dizer às pessoas também. É de suma importância, meus irmãos, e eu diria que ouvir a palavra de Deus me dará mais discernimento para eu tratar com as pessoas, pois quando ouvirmos a Deus, buscando o conhecimento em sua palavra, nós seremos acrescidos de esclarecimento, seremos melhor direcionados em nossas ações, com sabedoria e com prudência. Com toda certeza, o bom conselho do Senhor, através das Escrituras, será sempre aquilo que será a nossa munição, que será aquilo que mais precioso estará em nós. Ao ouvirmos alguém, reverberarmos, voltarmos e dizermos alguma coisa que seja de fato relevante e que traga mudança. Porque em muitos casos, meus irmãos, não vai ser fácil ouvir, não vai ser fácil participar, não vai ser fácil compreender e ao mesmo tempo ter uma resposta clara que resolva a questão trazida aos nossos ouvidos. A gente vai ouvir, mas a pessoa que está contando está esperando uma resposta. E eu repito, ela não quer se autodestruir, ela precisa de ajuda. E essa ajuda melhor é a que vem da palavra do Senhor, é a que vem do conselho de Deus para o nosso coração. Certamente, em algum momento nós estaremos envolvidos sem ter a resposta na ponta da língua. Nem sempre a gente tem na cabeça a resposta de Deus, porque estamos aprendendo, estamos buscando. Quando a questão não for clara, quando você não souber a resposta imediata àquilo que alguém está compartilhando com você, então você deve dar tempo, você deve pedir tempo àquela pessoa, você precisa orar, pedir discernimento a Deus quanto ao que fazer. Devemos nos valer com sabedoria dos recursos que Deus nos tem dado, para nós avaliarmos tudo aquilo que chegar ao nosso ouvido, ao nosso conhecimento. Mais uma vez a gente tem que lembrar de Provérbios. Às vezes é melhor ficar quieto e ouvir e até deixar a pessoa falar e ficar sossegado. Eu não estou falando do boneco, eu estou falando de alguém que está consciente, pensando e sabe que não tem a resposta naquele momento. Provérbios diz: responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. É muito melhor ficar quieto, se a resposta não é a melhor resposta que poderia ser dada. E isso vai acontecer tantas vezes. Quando seu filho lhe perguntar, quando seu irmão lhe perguntar, como a sua esposa perguntar. Em suma, meus irmãos, nós devemos em tudo buscar discernimento
refletindo e retendo a palavra. A Bíblia diz que o coração do sábio adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios procura o saber. Que interessante. Você quer ouvir bem, você quer ouvir melhor, procure o saber de Deus. Porque tenha certeza absoluta, e eu enfatizo essa área, quando alguém lhe contar algo, quando alguém lhe disser algo, ele está querendo reverberação, ele está precisando de ajuda. Então, você precisa ter os conselhos de Deus, eu preciso ter os conselhos de Deus. É por meio da meditação, da prática da palavra, que Deus nos concede discernimento com clareza. O salmista insiste e diz: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui. Esse simples aqui se refere a uma pessoa ingênua. Eu poderia até dizer uma pessoa tola, não no sentido de agressão, mas de uma pessoa que não conhece. E muitas vezes pode ser até de uma pessoa que se sente mente aberta. Mas Deus concede esse entendimento ao simples, referindo-se a essas pessoas ingênuas, que por não terem desenvolvido uma mente discernidora, elas estão abertas. E por estarem abertas, elas estão abertas a qualquer conceito. E elas então não têm discernimento, não têm firmeza de pensamento. Hoje a gente estava falando sobre isso, inclusive na mesa, né? E nós dissemos que quando uma pessoa tem posições, quando uma pessoa tem chão, quando uma pessoa tem base, ela automaticamente se torna um pouco crítica também. E talvez em alguns momentos ela poderá até parecer um pouco dura, e alicerce é duro mesmo. Mas quando a pessoa diz: eu sou mente aberta, a minha tanto faz, se vier de lá, se vier de cá, se vier de cá, eu sou mente aberta, eu aceito qualquer coisa. Eu queria que vocês entendessem que essas palavras, esclarecer e dar entendimento, elas apresentam a ideia de um entendimento que é fruto de uma observação demorada, de algo que é pensado, e que por isso nos permite discernir, para interpretar com sabedoria e nos conduzir nas atitudes corretas, que serão a nossa reverberação. Outra coisa que eu entendi é que esse mesmo verbo esclarecer é traduzido em muitas outras partes da Bíblia como outras palavras conhecidas que nos permitem ampliar o sentido dele. Em outras partes da Bíblia é usado como acudir, em outras como considerar, em outras como atentar, em outras como contemplar, cuidar, ensinar até. É por isso que eu não posso esquecer daquela instrução de Paulo, quando ele fala com os Efésios: vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, porque por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E Deus nos convida a um exame na sua palavra, através de textos tão lindos e inesquecíveis. Toda vez que eu penso nesses textos, eu volto à minha infância, porque desde a infância meus pais estavam me ensinando as Sagradas Escrituras, e eu sei que é assim na casa de muitos de vocês também, não é verdade? Eu fico tão contente quando às vezes aquela pessoa chega para mim e diz: olha, eu gosto demais da música de vocês, porque elas têm a palavra de Deus. Eu disse: graças a Deus. Ele disse: e meus filhos todos em minha casa ouvem também. Eu sei que talvez eles estejam sendo obrigados a ouvir, mas obriga mesmo. Se tem a palavra de Deus, vai fazer muito bem.
Eu estou brincando, mas é sério. Nas Escrituras, seguir a instrução de Deus é o mesmo que andar na luz. Textos como, porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que coisa linda! Isaías diz: atendei, povo meu, e escutai-me, nação minha, porque de mim sairá a lei e estabelecerei o meu direito como luz dos povos. Refreia as tuas palavras, diz Provérbios, refreia as suas palavras, aquele que possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. A gente não pode ter uma mente aberta, em que tudo passe sem fronteira, sendo suscetível a todo tipo de sedução e de engano. Faz-se necessário que pensemos, é necessário pensar. Piper escreveu uma vez: pensar intensamente sobre a verdade bíblica é o meio pelo qual o Espírito nos mostra a verdade. E a verdade é que Deus deseja que exercitemos o senso crítico, deixando de lado a nossa paixão pela necessidade. Está escrito: até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Eu gosto muito de ler MacArthur, e MacArthur escreveu as seguintes palavras: um indivíduo simples é como uma porta aberta. Ele não tem discernimento sobre o que pode sair ou o que pode entrar. Tudo entra porque ele é ignorante, inexperiente, ingênuo e não sabe discernir as coisas. Pode ser até que tenha orgulho de ter uma mente aberta, como eu disse há pouco, apesar de ser verdadeiramente tolo. Mas a palavra de Deus faz com que essa pessoa seja sábia. E ele completa dizendo: ser sábio é dominar a arte de viver diariamente por intermédio do conhecimento da palavra de Deus e sabendo aplicá-la em toda e qualquer situação. Müller escreveu algo muito importante também, que eu fiz questão de trazer para vocês. Diz: os cristãos precisam pensar sobre o pensamento. A maioria dos seres humanos, contudo, nunca pensa profundamente sobre o ato de pensar. Devido à devastação intelectual causada pela queda, temos a obrigação de pensar sobre o ato de pensar. Essa é a razão pela qual o discípulo cristão é também uma atividade intelectual. Eu creio nisso, meus irmãos. Eu creio tanto nisso, que cada vez eu estou mais convencido de que ninguém acerta em decisões impensadas. Em minhas reflexões, eu sempre convido os ouvintes a pensar. Muitas vezes eu digo: você jamais será salvo, você jamais entenderá a salvação eterna de sua alma, se você não parar para pensar. É por isso que nós lemos a exortação do escritor de Hebreus a alguns de seus imaturos leitores que não entendiam a superioridade de Cristo sobre todas as coisas. Ele diz: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus,
assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Deixa-me concluir. Meus queridos irmãos, diante de tudo aquilo que a gente ouviu, eu gostaria de concluir deixando na sua lembrança 2 textos e uma observação. O primeiro texto se encontra em Marcos 6:11. Diz: e se qualquer lugar não vos receber, nem os homens vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que tiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Segundo texto, Isaías 1:19, diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. E a observação final: saberemos ouvir melhor as pessoas, e esse é o nosso intuito, esse é o nosso alvo. Saberemos ouvir melhor as pessoas quando aprendermos a ouvir mais a Deus, pois nele está toda a sabedoria que nós precisamos para ouvir e abençoar a quem estiver ao nosso redor. Que Deus os abençoe.